Buscar alternativas para driblar o preço da alta, né, da carne bovina virou costume para muitos consumidores por um bom tempo. Ovos, peixes, frango, por exemplo, passaram a compor com mais frequência o prato do brasileiro. Mas quem não abre mão de um bom bife também viu o preço cair 10%, em média no Brasil. No Rio Grande do Sul essa redução foi ainda maior, 16% do preço do filé mignon e do contrafilé, que lideram os cortes com maior queda de preço. Para comentar sobre o mercado de carne, nós vamos ouvir agora o analista Fernando Iglesias, analista de pecuária de Safras e Mercado. Iglesias, bem-vindo ao nosso AgroTarde para suas análises. Eu estava aqui agora há pouco com a nossa gaúcha Ana Amélia falando aí da redução do preço da carne lá no Rio Grande do Sul, 15%, no Brasil 10%. E eu estava vendo esses cortes aí. São cortes nobres também que tá pegando aí essa baixa, ou você acha que nós já chegamos aí no que podia dar aí de redução? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Agro Mais em outra oportunidade. E basicamente o que nós vimos ano passado em relação ao mercado da carne bovina foi um grande aumento da oferta aqui no mercado doméstico. Então isso por si só já é um motivo para a queda das cotações, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, que nem aconteceu a nível de Brasil. E essa queda no varejo, ela poderia ter sido até maior. No ponto de mínima dos preços ali da arroba do boi gordo ano passado, quando o mercado pegou ali R$190 por arroba em São Paulo, a arroba do boi gordo acumulou queda aí de 35% na comparação ao início do ano. Quando nós falamos do atacado, os cortes do traseiro acumularam queda aí de 25%, 23%, enquanto os cortes do dianteiro caíram entre 19% a 20%. E o varejo não repassou toda essa queda dos preços. Então, os preços poderiam ter caído mais para o consumidor final, só que as redes varejistas acabaram absorvendo um pouco desse movimento que nós vimos dentro do mercado. Isso foi consequência de uma elevação dos abates, nós vimos um crescimento importante do volume de animais abatidos. Por si só, isso já gera um efeito, um adicional de carne dentro do mercado e justifica todo esse movimento. É uma questão de sazonalidade, é uma questão do ciclo pecuário que levou a esse quadro de ampliação de oferta. E o que a gente pode esperar com relação ao preço da carne para o consumidor em 2024? Vamos ficar estabilizado nesse preço? Existe alguma volatilidade prevista aí no horizonte? Bom, o nosso levantamento que nós fizemos aqui, nossa projeção para 2024, ainda mostra um bom volume de animais abatidos para esse ano. Vai ter uma queda em relação ao ano passado, que é bastante compreensível. Ano passado já foi um ano em que o descarte de matrizes foi muito amplo, então esse ano já vamos começar a sentir as consequências iniciais desse descarte de fêmeas que nós vimos no ano passado. Então isso, lembrando sempre que a bovinocultura de corte é aquela atividade que o ciclo é mais longo. Então as decisões que o pecuarista está tomando no dia a dia, elas vão causar consequências de médio e longo prazo também. Vai gerar efeito de médio e longo prazo dentro do mercado. Então, a partir desse final de ano, a gente vai começar a perceber a reposição um pouquinho mais cara, vai começar a subir os preços da reposição. Isso vai começar a influenciar o resto da cadeia produtiva. Então, ainda vamos ter uma grande disponibilidade de carne bovina no mercado brasileiro. Provavelmente vamos exportar um volume recorde, mas a grande questão das exportações esse ano não é volume, é o preço, qual vai ser o preço que vão pagar pela carne bovina no mercado internacional. Essa que é a grande variável. Mais do que volume, agora nós precisamos agregar valor ao produto brasileiro que está sendo exportado, para que eles tenham um preço mais alto, diferente do que aconteceu no ano passado, em que a queda foi bastante significativa. Não sei se foi essa semana, eu não estou tentando lembrar onde foi, e você deve ter acompanhado, você me corrija, mas parece que tinha o Xi Jinping falando aí de crescimento da China, que o anunciar o crescimento é 4,5%, foi isso que eu vi? Nós estávamos acostumados a ver a China crescendo em torno de 2 dígitos, agora os números, as indicações de crescimento econômico ficam realmente na ordem de 4,5% a 5% ao ano, então bem abaixo daquilo que nós estamos acostumados a ver para a China, para a economia chinesa. Agora, o que acontece? O governo chinês está tentando injetar liquidez na sua economia, está mantendo os juros baixos, está tentando resgatar o seu setor imobiliário, melhorar os indicadores de construção civil. Não é necessariamente, não é simples fazer isso, é mais simples na teoria do que na prática. Então demora um pouquinho realmente para todos esses estímulos surtirem o efeito esperado. Mas lógico, diante da situação econômica da China, é muito importante para o setor carnes
não só aqui para o setor carnes, como para outros segmentos, já que a China é o grande parceiro comercial brasileiro, né, compra grandes volumes de commodities agrícolas. Então, isso tem um peso enorme aqui. Então, a situação econômica na China e a situação da suinocultura chinesa tem um grande peso na composição dos nossos preços aí e acabam afetando os nossos mercados. A sua análise, Iglesias, agora com relação ao insumo, né? Principalmente ração, que influencia no preço do boi. A gente tem o quê? A soja está com preço baixo, então parece que essa é uma tendência de continuar, não deve afetar, não deve provocar nenhuma, vamos dizer assim, um elemento surpresa aí na alimentação. Porém, o milho, que também faz parte da ração, esse sim a gente está olhando com cautela, o milho já está subindo de preço. Se não plantar, se muitos produtores desistirem de plantar o milho segunda safra, isso também terá um efeito mais adiante. Isso pode também implicar no custo e deve implicar no custo da carne? Bom, o que nós estamos observando, inclusive, para o milho nesses últimos dias, os preços estão em queda. De fato, os preços acabaram recuando para o milho. O que a avicultura e a suinocultura precisam fazer de mais importante, principalmente esses dois setores que a nutrição animal é o principal dos custos, é manter uma produção ajustada, manter um alojamento de pintinhos de corte adequado ao perfil de demanda que a gente tem hoje, manter aí o peso médio dos animais na suinocultura mais baixo, justamente para se adequar a esse cenário que nós temos hoje. Então, mais do que lógico, tem que acompanhar tudo que está acontecendo no mercado de grãos, é fundamental isso, mas precisa fazer o dever de casa também e manter uma produção ajustada, manter uma produção adequada ao que nós temos em relação aos desafios que o mercado apresenta, seja questão de preço, seja questão de demanda. Lembrando que a carne bovina ainda está abundante aqui no mercado brasileiro. Então, tudo isso exige uma estratégia por parte dos produtores de carne de frango e carne suína. Vai precisar de muita estratégia nesse ano de 2024 para conseguir manter uma boa rentabilidade. Na questão do frango e da carne suína, dentro desse contexto, qual é a sua expectativa para 2024, para o consumo de frangos e suínos? Bom, a base de consumo aqui no mercado interno de carne de frango vai se manter aí em mais de 10 milhões de toneladas de carne de frango. A exportação vai ser muito boa novamente, mas novamente vamos bater nessa tecla. O volume exportado vai ser recorde, mas não é o preço que está realmente complicado para o setor carnes do Brasil do ano passado para cá. Então isso vai impactando nas receitas de exportação, tanto que a exportação cresceu em volume quase 7% e em receita apenas 0,7%. Então, isso é um sintoma de que os preços estão efetivamente baixos. Isso vai gerando impacto na formação de receitas do setor. Para a suinocultura, o quadro de disponibilidade interna o volume ofertado aqui no mercado interno vai ser muito parecido com o que nós tivemos no ano passado. Vamos ter um volume de produção de carne muito parecido. Mas, de qualquer forma, a questão da suinocultura é que está exportando em bons volumes também, está avançando nas exportações. Mas aqui no mercado interno, diversas regiões do país não tem o hábito tão presente assim do consumo de carne suína. Fica muito mais nesse binômio de consumo de carne de frango e carne bovina. Fica muito nessas duas proteínas. A carne suína entra mais na participação ali dos embutidos, outros tipos de produtos, mas precisa também dessas políticas de médio e longo prazo, que a gente já está acostumado a ver, para colocar esse consumo mais no dia a dia da população brasileira. Para que a gente não tenha nenhum problema aí de peste suína, nem aviária, né? Começou já. A gente falou segundo semestre inteiro do início da migração de aves do norte para o sul, que já está acontecendo. Felizmente, nenhum registro até agora nos últimos dias, aí, nesse ano aí de gripe aviária, de influenza aviária. Mas, como você bem ressaltou, esse é um período de migração, é bom ficar atento. Com certeza, a influenza aviária é aquele tipo de problema que nós estamos no momento em que as aves vêm lá do hemisfério norte, elas estão nesse período de migração, elas têm contato com a nossa fauna nativa. Então, esse é o momento de manter a fiscalização, manter as questões ali de biosseguridade. Isso é fundamental para que, de fato, nós não tenhamos problemas em granjas comerciais aqui no Brasil. Isso se mantenha restrito a animais selvagens e aves de fundo de quintal. Dessa forma, o Brasil não vai ter nenhum problema do ponto de vista internacional, vai seguir como melhor alternativa de fornecimento de carne de frango. Então, monitorar, essa é a palavra-chave, tem que seguir fiscalizando, mantendo uma
a testagem da maneira que está sendo feita, as investigações, para saber quais são as áreas de risco em relação à influenza aviária e manter todo esse controle, esse rigor sanitário que nós temos hoje. Notícias da Safras e Mercado, obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. É sempre um prazer participar aqui e até uma próxima oportunidade. Bom final de semana a todos.